formulado pelo coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em representação da comissão coordenadora. Senti que era uma importante distinção que devia aceitar imediatamente, com a convicção de que a iniciativa merecia o apoio de todos os que nesses 50 anos estivemos de uma forma ou outra ligados a esse programa. A questão seguinte, já que não foi indicada nenhuma preferência por temas ou tópicos da palestra, foi escolher o objetivo da mesma. E isso não foi fácil, porque eu tinha dedicado muito tempo, esforço a diferentes áreas, e não sabia realmente qual seria a mais importante ou relevante para um público possivelmente não homogêneo. Então levou um tempo a pensar, mas após uma semana, quando devia já comunicar o tópico à coordenação, decidi falar sobre o erro de modelo na determinação das respostas de estruturas. Essa foi uma das linhas de trabalho, mas para explicar, justificar o motivo e colocar a audiência em condições de interpretar o desenvolvimento, achei interessante fazer uma introdução histórica, explicar por que esse tema e como chegamos à convicção de que era um tema importante. Essa história deve começar um pouco antes de 1970. Eu fiz, na década anterior, de graduação na Universidade Nacional de Tucumán, no norte da Argentina, que no momento tinha possivelmente um dos melhores corpos docentes da América do Sul, por uma série de razões históricas. A Argentina, após a guerra, recebeu uma quantidade grande de profissionais de grande renome, alemães, austríacos, que encontraram um ambiente propício para trabalhar. Então, o corpo docente da Universidade de Tucumán tinha pessoas como Schocklitz, que deixou Tucumán quando era estudante para ficar ministro de Obras Públicas na Alemanha Federal, no momento que a Alemanha começava a sua reconstrução. Tucumán tinha, nesse momento, um programa de engenharia civil de 6 anos de graduação. Eu estava fazendo o quinto quando tive a oportunidade de aproveitar uma bolsa da Universidade de Princeton para fazer estudos como aluno visitante. E fui hace um ano lá, estudando antes de terminar a graduação. Na volta, recebi um convite do professor Bellington, que tinha sido meu professor lá no primeiro estágio, para fazer o doutorado na área de cascas, estruturas laminares e cascas de concreto. O tema, a tese, quando fui, estava casado, tiremos 2 filhas nos Estados Unidos. Quando terminei a tese, tinha apenas $100 no banco, não tinha emprego na Argentina, não tinha como voltar. E, por outro lado, desejava ter uma experiência profissional. Tive sorte de conseguir emprego numa empresa que trabalhava no projeto de centrais nucleares, em Gilbert Associates, uma firma importante em Reading, Pensilvânia. Trabalhei 2 anos em condições realmente incríveis em termos de experiência, porque Gilbert tinha 1000 engenheiros, mais ou menos, e eu era o único que tinha conhecimentos ou uma certa habilidade em dinâmica de estrutura. A maior parte dos problemas era análise sísmico, impacto, cargas explosivas. Então, nesses 2 anos, aprendi muito mais do que poderia ser imaginado, devido a essa situação específica. Posteriormente, recebi um convite para voltar à Argentina,
y aceité. Voltamos con mi esposa, inicio de 1970. Justamente, el momento en que comenzamos el programa de posgraduación aquí en el Brasil. En la primera iniciativa, hay colegas como Raimundín, Danés y Kutmani organizaron una conferencia sobre ações en estructuras, cargas, acción sísmica, vento, cargas en pontes, cargas en estructuras de contención. Convidamos a las personas más importantes que encontramos en el país y llegamos a área de vento. Vento no tiene ninguém en la República Argentina en ese momento, 1970, que supiese nada de vento. Y si sabía, ficaba muy quieto en su casa sin comunicar a los otros. Un día, el Raimundín llegó y dice, encontré una referencia. ¿Qué referencia? A un tal de Blesman, no Brasil, que fez 2 trabalhos y envió a las conferencias de Caracas. En 1970, las jornadas sudamericanas de estructuras fueron realizadas en Caracas. Nos enviamos un trabajo realizado en Tucumán, pero no teníamos condiciones financieras para participar del evento. En este momento existían pocos programas de apoyo a pesquisa, especialmente viajes. Recibimos los anais. En esos anais tenía 2 trabajos de ese segundo Raimundín, ese tal de Blesman. Entonces, yo decidí, vamos a convidar para que venga a nuestro evento de ações en estructuras. Se envió una carta que Blesman respondió. En esa época no existía internet y teléfono era muy caro. Respondió 2 o 3 semanas después, manifestando, expresando su disposición de vir a Tucumán. Él veio. Fue un suceso, y ahí iniciamos una amistad que duró casi 50 años. Cuando Blesman ficou sabendo que yo tenía doctorado en los Estados Unidos y país ainda de Princeton, me contó que en Brasil, colegas seus, Serafín Gómez Franco y Walter Sibis, estaban formulando un programa para FINEP, para crear un programa de posgraduación, y precisaban profesores con doctorado. Me gustó si yo estaría dispuesto. Obviamente estaba absolutamente entusiasmado y sentía una enorme satisfacción de tener un convite para ser profesor visitante en una universidad extranjero, lá, do otro lado de la frontera. 2 semanas después, en la oportunidad de que se realizaba un congreso en Buenos Aires, me encontré con Sibis y Franco. Teníamos nombres de ellos, procuré y nos reunimos en un café de Buenos Aires, muy romántico realmente. Ahí ellos explicaron el motivo del curso y fue acertada mi participación como profesor visitante no inicio, 1970. Yo fui profesor de la primera turma. Y a Henneman, Susana, Lucio Oliveira, Darío Klein y muchos otros, muy cualificados realmente. Comis de esos alumnos, inclusive en ese mismo año, viajaron a Tucumán para hacer su minha orientación, parte de la tesis de mestrado. Entonces, aquí, en Brasil, comenzamos a trabajar con vento, porque tenía oportunidad ímpar de tener un laboratorio en formación y gente dispuesta a trabajar en esa área. Mas aconteceron una serie de eventos laterales. Brasil tenía asignado convenio con Alemania para producir, para la construcción de 8 centrales nucleares en ese momento, con Kraftwerke Unión, KBU, que fue Angra 2. Angra 1 tenía sido ya construida por la Westinghouse con ingeniería y orientación y participación fundamentalmente norteamericana, con poquísima participación brasileña. Mas las centrales con KBU tienen una cláusula que exigía transferencia de tecnología. Alemania debía transferir tecnología a Brasil y para ese objetivo algunas universidades no Brasil ya han sido escogidas para recibir apoyo, inclusive bolsas. Nos ganamos en 1970-71 25 bolsas de crédito anuales
a Quenem para nosso programa de pós-graduação. Curiosamente, eu acabei viajando a Brasília como representante da Universidade do Rio Grande do Sul, porque era a única pessoa aqui que nesse momento tinha uma certa experiência, um certo conhecimento em centrais nucleares. Então, por esse motivo, o esforço de pesquisa se orientou também, novamente, à área de projeto sismo resistente, cargas explosivas, impacto. Pouco tempo depois, entrei em contato com Gerhard Schroeder, professor nesse momento da Universidade de München, que tinha feito doutorado nos Estados Unidos com Freudenthal, um dos originais autores ou fundadores da teoria de confiabilidade de estruturas. Então, abriu um novo frente de trabalho, que foi o estudo de risco e confiabilidade, que estava, inclusive, muito relacionado com o que já estávamos fazendo no momento, que é avaliar a distribuição de eventos extremos na Argentina, de origem a norma argentina dessa época, e depois no Brasil. Aqui houve várias teses nessa área, a primeira com orientação de Blesman e a segunda ou terceira com minha participação já a partir de 1976, quando finalmente viemos ao Brasil em forma definitiva devido a uma crise terrível da Universidade Argentina. Então, nessa área houve trabalhos muito extensos na área de evento, na área de ações sísmicas, ações dinâmicas. Posteriormente, iniciamos trabalhos na área de formulação numérica para análise estrutural, de origem ao denominado método dos elementos discretos, que hoje está, estimo eu, consolidado a nível mundial. Mas ficou esse tema, o erro de modelo, que não teve uma repercussão importante. Ainda hoje, não é tratado, na minha opinião, adequadamente e com responsabilidade no projeto de análise estrutural. Por essa razão, foi escolhido uma das áreas e vamos a tentar, num processo, de explicar o desenvolvimento e a motivação. Vamos à seguinte transparência. Muito bem. O projeto e a verificação de estruturas requerem avaliação e uma apropriada consideração de incertezas inerentes a cada fase. Essas incertezas podem ser classificadas nos seguintes grupos. Isto que está aqui, podemos considerar que é o consenso já no começo, não em 1970, em 2000. Trabalhos de pesquisadores australianos e americanos. As incertezas, então, são classificadas como as associadas às ações, às cargas, à solicitação dos sistemas. Depois temos incertezas associadas às características dos materiais, propriedades e dimensões da estrutura. E, posteriormente, as outras três tiveram origem posteriormente e são ainda hoje não consideradas devidamente no projeto. Incerteza de modelo, incerteza fenomenológica e o erro humano. Vamos a seguinte. Então, os métodos convencionais da teoria de confiabilidade de estruturas que vamos a mencionar, podemos dizer que teve origem nos anos 60, nos Estados Unidos, principalmente. También la mayor norma de proyecto estructural que utilizan procesos probabilísticos o semiprobabilísticos se limitan a consideración de las incertezas asociadas a las ações, o sea, las cargas y las propiedades de la estructura. Las otras no son debidamente consideradas. A seguinte. Então, vamos a tentar apresentar uma visão geral do problema e também dados ilustrativos
referentes o resultantes de incerteza de modelo na determinação teórico-numérica das respostas de estruturas, tanto lineares como não lineares. Ou seja, a fazer uma breve revisão do que foi feito no programa de pós-graduação em Engenharia Estrutural nessa área. Mencionamos que a determinação da resistência, o estado limite último, exige muitas vezes uma análise não linear. E essa análise não linear implica um aumento considerável das incertezas de modelo comparado à incerteza observada em problemas lineares. A seguinte. Bom, isso já foi dito. De qualquer forma, mencionamos que o problema da incerteza de modelo está recebendo crescente atenção, como será mostrado a seguir nessa apresentação. A seguinte. Então, dentro dessa área, determinação de erro de modelo, essa linha de pesquisa foi iniciada na década de 80 no PPGC. E eu acho que posso afirmar que foi a primeira iniciativa orientada nessa direção no hemisfério sul. Ou seja, não existia mais ninguém na América do Sul, particularmente no Brasil. Isso é notável porque na área de cálculo numérico de elementos finitos, por exemplo, o Brasil estava acompanhando muito de perto, às vezes em algumas áreas na frente de outros países, no desenvolvimento e aplicação, mas não em confiabilidade. A seguinte. Aqui menciono que as contribuições de Frodenthal, só para dar um nome, são de 1962. Estão entre as primeiras referências à aplicação de métodos de confiabilidade à engenharia estrutural. Essencialmente, qual é o problema? O problema que propôs Freudenthal e outros consiste em avaliar a denominada probabilidade de falha, definida como a probabilidade de que Q seja maior que R. Q representa a solicitação, a carga, a demanda, R a resistência, a capacidade. Então, se a solicitação supera a resistência, temos uma situação de falha. Interessa determinar a probabilidade de que esse evento aconteça e usar esse critério para determinar as condições do projeto. Até a primeira metade do século XX, o critério era o seguinte: obviamente, R deve ser maior que Q, a resistência deve ser maior que a carga. A relação entre ambas era o que se denominava o coeficiente de segurança, que não tinha explicação nem justificativa válida. 1.5, 1.6, 1.4, a norma diz. A norma diz, pronto. Não existia uma análise razoável, justificável, para escolher o critério de projeto. Nessa formulação aqui, tanto Q como R são consideradas variáveis aleatórias, que representam a excitação e a capacidade. Então temos um pilar que vai ser submetido a uma certa carga de compressão, por exemplo, a carga não é conhecida. Desejamos a carga máxima na vida útil da estrutura, é uma variável aleatória, dada por uma certa distribuição de probabilidade. Interessa, então, determinar a probabilidade de falha, mas com um modelo ainda muito simples. Vamos ao seguinte. O critério de falha, nesse caso mais simples, é dado por uma equação linear com apenas duas variáveis. Resistência menos carga igual a zero. É estado crítico. Se a diferença, resistência menos carga, é positiva, temos uma situação de não falha. Se a resistência menos carga é negativa, temos uma situação de falha. E o problema, formulado matematicamente, é determinar a probabilidade de ocorrência dessa situação, que é muito fácil se nós conhecemos as
distribuição de probabilidade de R e de Q. É o problema básico da confiabilidade estrutural e de sistemas. É o seguinte. Aí, claro, as dificuldades teóricas e computacionais aumentam com o número de variáveis do problema. Nós consideramos um problema com apenas uma situação, um pilar, mas se temos vários pilares, a situação é mais complicada. E aí houve, a partir dos anos 70, 75, 80, um desenvolvimento enorme a nível internacional. Eu participei da primeira conferência de confiabilidade estrutural em São Francisco, nos Estados Unidos, em 1972, acho que foi, levando um trabalho sobre distribuições de evento, da velocidade de evento, que era um dos temas, determinar a incerteza de cargas. E fiquei surpreso por a quantidade de especialistas dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, do Japão presentes, mais de 400 trabalhos. Não tinha um trabalho sobre incerteza de modelo. Todos se referiam ao cálculo da probabilidade baseadas em certos modelos, mas ninguém perguntou e qual é o grau de confiança que eu tenho no próprio modelo. Vamos ao seguinte. Ou seja, R e Q eran considerados a resistência uma variável aleatória com alguma distribuição de probabilidade. Aí estatísticas e probabilidades entravam plenamente no campo, e a solicitação também é uma variável aleatória, e com matemática, conhecimento de matemáticas, é possível ir muito longe, mas para determinar R e Q usamos modelos. E esses modelos não são exatos, são apenas aproximações, conduzem necessariamente a erro. Devo mencionar aqui, nesse momento, que tivemos nesse processo, nos anos 70, 80, a contribuição do professor Luiz Nani. Foi muito afortunado, porque Nani também se graduou na Universidade de Tucumán, mas ele emigrou aos Estados Unidos a fazer graduação antes. E quando foi a Princeton, eu conheci ele, que era professor na Universidade Rural, na Universidade do Estado de Nova Jersey, vizinha. Ele dedicou a matemática, probabilidade, era professor de engenharia de produção na área industrial. Nani desejava voltar à América do Sul quando se aposentasse. Em chegado o momento, a situação na Argentina não era favorável. Então nós decidimos convidar ele para vir a Brasil. Eu coloquei Nani em contato com Walter Sibis, com Franco. Ele fez uma visita preliminar de um mês para dar um curso curto sobre estatísticas e probabilidade, e finalmente veio a Brasil e fez contribuições muito importantes precisamente nessa área de qualificação de incertezas. Menciono aqui rapidamente um trabalho posterior de Kaminsky Jr., que estudou torres de linha de transmissão. Ele encontrou, fez análises de diversas linhas de transmissão. A mesma linha, absolutamente a mesma geometria, a mesma características, absolutamente não há incerteza das propriedades, mas apenas o método de cálculo das tensões e das barras levou a um coeficiente de variação, ou seja, uma medida da variabilidade de 3%. É pequeno. Seria compatível e, digamos, se a gente diz, eu ignoro esse coeficiente de variação nas minhas decisões posteriores, não é um erro enorme. Porém, esse erro, vamos a ver, aumenta consideravelmente quando é preciso usar métodos não lineares. A seguinte. Um projeto, um dos primeiros projetos, e menciono aqui porque realmente foi um projeto muito importante, tipo round robin, coordenado por SIGRE. SIGRE é uma Comissão Internacional de Grand Réseau Électrique. Comissão Internacional de Grandes Redes Elétricas tem sede na França, uma associação internacional.
en relación a un proyecto por el cual un grupo de grandes consultores o empresas de electricidad, como Electricidad France, por ejemplo, Christiane Nielsen en Alemania, participaron para hacer a verificación de una torre de línea de transmisión. Participaron 27 consultores y 2 torres típicas. Cada proyectista debía calcular hasta en los esfuerzos en las barras, absolutamente todo, a geometrías, a propiedades y a carga. Al siguiente. Ahí encontraron que los esfuerzos, el coeficiente de variación de los esfuerzos en las barras, elástico, lineal, definido, fue 10%. Y los proyectistas también debían responder a la pregunta: ¿cuál es la capacidad de carga de las barras? El coeficiente de variación de las capacidades indicadas por los diferentes participantes se excedió 15%. Y eso es todo error de modelo. No tiene nada a ver con la variabilidad inherente, intrínseca, tanto de la estructura como de la solicitación. Resulta, las hipótesis que el proyectista adopta, por ejemplo, cosa considerar que las barras están rotuladas, no, considera excentricidad de la carga, considera el modelo tridimensional, bidimensional, etc. Considerar la estructura fixa en la base o no considerar la estructura fixa en la base. Todas esas pequeñas hipótesis que se hacen, no modelo, llevan a variabilidad en los resultados. Al siguiente. Los casos de cargas dinámicas, la incerteza de modelo conduce a coeficientes de variación significativamente superiores. Aquí voy a mencionar eso un ejemplo, ¿no? Digamos, estoy omitiendo a mencionar a muchos otros alumnos y colaboradores que trabajaron en todo ese periodo en esa área. Arquella fue profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina. Él había sido ingeniero de Electrosur y ha participado de un proyecto de una mesura termoeléctrica que implicaba análisis de respuesta dinámica da mesa do conjunto turbina-gerador. Y cuando él fez su mestrado, él deseaba aprender eso, porque habían feito utilizando fórmulas enviadas por los italianos fabricantes de las turbinas y no entendían. Dice, no podemos hacer una tesis de un problema de proyectos simples o establecidos, y ahí de todo fue aprovechar para estudiar variabilidad de modelo. Arquella fez 3 modelos, un modelo simples, un modelo más elaborado considerando la flexibilidad de la fundación, a base, a varios otros factores, y un tercer modelo, aprovechando que la universidad ya estaba inaugurando el centro de cómputos, que era en esa época, 1990 y pocos, uno de los mayores de América, del hemisferio sur. Usando Arastran, modelo de elementos finitos, él hizo un modelo de 50.000 grados de libertad. Se llevó 8 meses para implementar un modelo hasta que consiguió que funcionase y calculase los modos de vibración do córtico. Eu posso dizer que nunca teria descoberto um erro no modelo se não tivesse os modelos simples, porque tudo parecia certo. Custou muito trabalho conseguir, mas finalmente apareceram os modos, a forma modal, modo numa direção, modo noutra. O modo fundamental diferia dos 2 modelos mais simples em mais de 50%. Pasamos una semana tentando encontrar un error, no tenía error. Finalmente recibí un modelo usando elementos finitos tridimensionales para modelar toda la estructura. Tenía los pilares que tenían 10 metros de altura y 1 metro de lado, apenas 2 elementos en acceso transversal. Dice, eso es un error. Estamos usando eso, es muy rígido. Precisamos más elementos en acceso transversal. Él fez y
precisión encontramos finalmente modelos prácticamente coincidentes. Ainda así, existe un coeficiente de variación entre los modos de vibración de un modelo y otro de 6%. Coeficiente de variación, a variabilidade da análise linear. Mas já a dinâmica, os valores máximos dos tres modelos son superiores, tem un coeficiente de variación da orden de 30%. Ou seja, en casos dinámicos y no lineares, a incerteza de modelo aumenta significativamente. Y eso merece, debe ser lembrado y llevado en cuenta no proyecto estructural y de análisis de risco. O seguinte. Bom, en ingeniería sísmica, usualmente se usan modelos unidimensionales. Son empregados cuando a camadas de suelo pueden ser consideradas uniformes. Se usaban en esa época. Shake y Charzoy son programas de análisis desenvolvidos en la Universidad de California. Unidimensional. Sería como analizar un predio que tiene dos planos de simetría, a carga en la dirección X y en la dirección Y. Eso, si un modelo, si la estructura es lineal, puede ser feito, no hay superposición, no hay acoplamiento. Vamos a siguiente. Bueno, en una tesis que fue orientada en esa área, fue considerada la respuesta tridimensional. La siguiente. Estamos con poco tiempo, debemos acelerar un poco. Y en un trabajo, aquí Capelli fue autor de la tesis, era un ingeniero que trabajaba en la Comisión de Energía Nuclear en Argentina. Utilizó ecuaciones constitutivas tridimensionales para analizar la respuesta dinámica dos solos en las camadas superficiales. La siguiente. Se considera una camada de arena de 22 metros de espesura sobre la superficie de la rocha, un imputado específico, o sea, no hay incerteza de carga, o terremoto, sismo de Porto, UNM de los Estados Unidos, y determinada a aceleración, a respuesta en la superficie. Para una aceleración de base rochosa de 0,2G, se encontró un pico en la superficie de 0,06G. La siguiente. Y los picos en la superficie, en ese caso, fueron relativamente idénticos, pequeñas diferencias, 2%, o sea, la hipótesis usual de que la respuesta no está acoplada para un problema lineal es perfectamente válida y resulta en errores de modelos pequeños. Porém, la siguiente. Aquí vemos las respuestas no lineares para 0,6 de G, o sea, un sismo de grande magnitud. Hay una diferencia de más o menos 50% no pico do espectro entre la respuesta considerando acoplamiento, ecuaciones no lineares, y sin considerar acoplamiento, ecuaciones lineares. Entonces, a pesar del conocimiento de que en los casos de problemas lineares la incerteza aumenta mucho, eso usualmente no es llevado explícitamente en cuenta en los proyectos siguientes. Bueno, aquí esa es una expresión propuesta, o valor medio del coeficiente de variación do erro de modelo en función para el caso de estudio de respuesta sísmica en función PGA. PGA sería Peak Ground Acceleration, de inglés, aceleración pico do solo, o sea, en función de intensidad de excitación. Si la excitación es pequeña, o sea, 1-2% de G, 5% sería el coeficiente de variación a previsões do modelo. Si eso es 50%, por ejemplo, entonces el coeficiente de variación va a 55%. Aumenta considerablemente. Depende enormemente, está muy asociado a la no linealidad del problema. Siguiente.
Bom, agora vamos a ir muito rapidamente. Esse aqui é um exemplo feito também em colaboração com Iturrios. Trata sobre análisis, un round robin, también un proyecto, uno de los únicos proyectos de esa área, organizado por pessoal da Comisión de Energía Nuclear da India. Ellos construyeron un modelo de central nuclear de Tarapur en escala 1:4. Es un modelo realmente increíble. Podemos pasar al siguiente. La central de Tarapur es una central de 540 megawatts. O edificio primario, o edificio secundario vaso de contención tiene 50 metros de altura. Fue construido en el Bhabha Atomic Research Center en la India. Vamos a seguir. Entonces vamos a ver ahora un esquema del modelo Barcom que fue construido para hacer un ensayo sometido a presión interna. El vaso de contención en centrales nucleares está proyectado para evitar la contaminación ambiental en caso de un accidente nuclear, como aconteció en Three Mile Island, por ejemplo. Vamos a ver, vamos al siguiente. Esencialmente se trata de un cilindro con una cúpula, en concreto armado, concreto pretendido. No caso da central de Tarapur, a altura do protótipo es más o menos 54 metros, a altura do modelo 12 y pocos metros, o sea, a altura de un edificio de 5 andares, más o menos. Fue construido y sometido a presión interna. Y todos los datos del modelo fornecidos a un conjunto de firmas consultoras o empresas participantes del ensayo. Cada uno debía determinar, hacer una predicción de presión interna que provocaría la ruptura del vaso de contención, que sería sometido a ensayos. Vamos al siguiente. Nos hicimos aquí ese modelo usando elementos finitos en general para un conjunto. Esos son pilares de refuerzo, un cilindro, la cúpula, y estudios preliminares indicaron que la ruptura acontecería en esos painéis, esas partes cilíndricas que están mostradas aquí, que fue representada con elementos discretos. Ese es un modelo que fue desenvolvido aquí, en la Universidad Federal del Rio Grande do Sul, en lo cual nos tivemos varias tesis orientadas y un número considerable de trabajo y un esfuerzo muy grande de desenvolvimiento. A seguinte. Entonces aquí tenemos los resultados del deslocamiento lateral de ese punto aquí del vaso cuando se aplica presión interna no modelo. A seguinte. Y aquí tenemos los resultados que nos obtivemos del deslocamiento. A una respuesta más o menos lineal con la presión y después a ruptura. Esas diferentes curvas corresponden a diferentes velocidades de carga. Lógicamente, a carga aplicada es más lenta, más el tiempo de computación aumenta considerablemente. Entonces, nos debemos proceder a determinar lo que pensamos ser el valor asintótico. Entonces, aquí, esa sería la carga última que determina aproximadamente la estimación de la capacidad del cilindro. Siguiente. Aquí tenemos las formas de ruptura. En el modelo con elementos discretos fue representado cada barra, cada elemento de ASO con su comportamiento no lineal y también los elementos de concreto, similarmente considerando criterios de ruptura por fractura. A seguinte. A seguinte. Esa es una vista de los dos modos de falta. De los elementos de concreto. Lo importante aquí es lo siguiente: estos somos las cargas de ruptura a presión última prevista de los 8 participantes, a NOSA y a número 5. O sea, ya estamos en el medio.
320, ou seja, há uma relação de quase 1 a 2. Vamos ao seguinte. Aqui temos o valor médio das pressões, 431 das previsões dos 8 participantes no round robin no experimento. O desvio padrão foi 77 e, consequentemente, o desvio padrão dividido no valor médio, coeficiente de variação 18%. Bom, esse é o valor representativo, como digo, e é muito compatível com todos os outros experimentos feitos sobre a avaliação da capacidade do erro de modelo no caso de problemas não lineares. A seguinte. Então, mostramos que um dos objetivos foi contribuir à quantificação da incerteza de modelo na determinação teórica numérica da capacidade de carga de grandes estruturas. E se mostrou também, acho que convincentemente, que quando é preciso realizar uma análise não linear, aumenta significativamente a incerteza em relação à observada em problemas lineares. Agora, nos minutos restantes, a seguinte. Eu gostaria de fazer algum comentário sobre as outras duas incertezas. Na lista inicial, na primeira lâmina, mostramos que nós temos incertezas em relação às cargas, incertezas em relação às características, propriedades do sistema, da estrutura, no caso, incerteza de modelo, incerteza fenomenológica e erro humano. A incerteza fenomenológica se refere ao seguinte: al risco ou a influência de fatores desconhecidos nas previsões da confiabilidade ou da probabilidade de falha. Ou seja, se eu conheço tudo o que é preciso conhecer em relação ao sistema, não há problema, mas sempre existe uma verossimilhança não zero de que fenômenos físicos possam conduzir a erros ou a modos de falhas relevantes, não conhecidos. Essa situação se denomina incerteza fenomenológica ou epistêmica. Vamos ao seguinte. Bom, no trabalho, essencialmente, imaginemos o seguinte: se analisa um sistema complexo que tenha N modos possíveis de falha e se determina a probabilidade de falha para esses N modos. A confiabilidade seria o complemento. Confiabilidade é 1 menos a probabilidade de falha. Se a probabilidade de falha é 1%, a confiabilidade seria 99%, ou seja, a probabilidade de falha. Agora, se introduzimos uma hipótese, existe uma verossimilhança, ou seja, o grau de credibilidade de que existe um modo relevante, que seria o modo N+1. Com esse modo, teríamos uma nova probabilidade de falha e uma nova confiabilidade. É a seguinte. Então, aqui, trabalho do Rey Rocha, do ano 98, foi obtida uma expressão para avaliar, para determinar um estimador autorizado da confiabilidade, em função dessa verossimilhança. Então, o que resulta? Rho é um coeficiente pelo qual teríamos que multiplicar a confiabilidade teórica para determinar a confiabilidade real no caso de que exista esse modo desconhecido. A seguinte. E foi determinado que o valor mínimo desse coeficiente, que é função do tempo, varia por um tempo de operação do sistema, é 1 menos 0,24 de L-1. L-1 representa que a verossimilhança da existência de um modo desconhecido, de alguma coisa que eu não sei, o projetista não sabe. Aqui o erro humano entra também. O erro humano não foi, digamos, alguns autores que trabalharam, reconhecidos, respeitáveis, na área de confiabilidade, dizem que não há forma de considerar racionalmente a influência do erro humano.
nos discrepamos. Menchers, australiano, autor también especialista de textos en esa área, concorda que es posible estimar también o erro humano en base dos erros cometidos en situaciones anteriores similares. Mas lo importante aquí es que si a chance de que exista un factor desconocido de 1%, 0,01, entonces la confiabilidad nunca va a ser superior a 0,24 veces 0,01, alguna cosa 0,999. Há trabajos en los cuales autores presentan resultados de confiabilidad de 9,8 noves, o sea, 0,001. Eso no hace sentido na práctica. Y ese es el argumento que a gente ven defendendo y que no es ouvido pela professora. O seguinte, Ignacio. Observamos aquí, no, pasó anterior, a lámina anterior. A fragata Liberty, los Estados Unidos, construidas no fin da guerra, usando placas de azo soldadas. Anteriormente los navíos eran construidos con revites. Ahí, nueva tecnología, avance tecnológico para enviar a Japón los navíos, el primer navío con toda la estructura soldada. No, a lámina siguiente. Saltó. Es aquí. Cuando fue a ser lanzada en la agua, se partió la mitad. Eso de origen a uso, a introducción generalizada de teoría de fractura de ingeniería mecánica, en particular aeroespacial naval. Colapso da ponte de Tacoma. O colapso da ponte de Tacoma fue inducido por oscilaciones por Flatter, que era conocido na aviación, mas no en la ingeniería civil. Hoy sería absolutamente inadmisible hacer un proyecto de una ponte como a ponte de Tacoma sin un análisis en túnel de evento o aerodinámico o con números numéricos llevando en cuenta Flatter. El primer foguete Ariadne en 1966 es interesante porque afirma el proyectista contrató un experto en confiabilidad que estaba en desenvolvimiento para determinar los riesgos de falla si lanzaba un proyecto Ariadne a un espacio. Y ellos calcularon que la confiabilidad era 99%, o sea, la probabilidad de falla 1%. Con base en esa afirmación, se lanzó foguete que explodió a 40 metros sobre el suelo. Y ahí descubrieron que, incerteza fenomenológica, los proyectistas no tenían considerado un factor importante de ese tipo de aplicaciones. Los aviones Comet. O Comet fue el primer avión a jato comercial de la historia de la humanidad. Ya se conocía la teoría de fractura. Ya 20 años. Pero no se sabía que una fractura pequeña crece con el tiempo debido a vibraciones, con un cierto ritmo. En 1954 hubo colapso de 2 o 3 Comets que llevó a retirada de todos los aviones en operación y a 2 años de pesquisa muy intensiva que llevó a qué? A un estudio de la propagación de fracturas debidas por vibraciones. Eso llevó a que hoy, por ejemplo, na aviación, como no se puede detectar de forma práctica la existencia de fracturas trincas menores que una cierta dimensión, las pesas de aviación son habilitadas para un cierto número de horas y deben ser renovadas. O acúmulo de hidrogenio en la central de Three Mile Island, central nuclear, y un vaso de contención de concreto, hubo un accidente con pérdida de material radioactivo dentro del vaso, pues no de contaminación ambiental, porque el vaso estaba intacto.
Ahí se encontró hidrógeno, que podía ter, si dado lugar a una explosión, que podría eventualmente ter un desastre parecido a Fukushima. Entonces, recibimos contribuciones realizadas no programa de pós-graduación en Engenharia Civil durante los 50 años de existencia en relación a avaliación do erro de modelo no proyecto de estructuras y más específicamente la determinación da confiabilidade das mesmas. Também foi sublinhada a importância da incidência fenomenológica na avaliação da confiabilidade de sistemas complexos, especialmente naqueles que empregam novas tecnologias, fator que em ditas situações adquire particular relevância. A seguinte. Nós desejamos agradecer também o apoio das autoridades da Escola de Engenharia e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sem exceções, que durante todo esse período tem contribuído e apoiado definitivamente os esforços na área de ensino, pesquisa e desenvolvimento realizadas dentro do programa de Engenharia Civil. Muito obrigado.